Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Juliana Barbosa, eu sou professora do curso de Administração de Empresas. Nós estamos finalizando o módulo de Recursos Humanos e, junto com essa finalização, nós tratamos de um tema sobre habilidade comportamental, que é resolução de problemas. Muito bem, então, o que é essa habilidade de saber resolver problemas, né? Então, é uma habilidade muito valorizada no meio corporativo e também de grande importância para a vida pessoal. A pessoa que consegue identificar problemas e propor soluções para resolver esses problemas são pessoas habilidosas nesse sentido e que costumam contribuir para o bom funcionamento das organizações. Muito bem, então, primeiramente, para desenvolvimento dessa habilidade de resolução de problemas, a gente precisa saber diferenciar o que é um problema real de um não problema. Então, por exemplo, nós não podemos fingir que os problemas não existem, mas também não podemos ficar inventando problemas aonde não existe. Então, nós temos uma situação de um bebê recém-nascido que chora à noite. Nós sabemos que é comum aos bebês recém-nascidos chorarem à noite. Então, isso não é um problema, é uma situação chata que causa um certo desconforto na família, mas não é um problema em si. Agora, uma criança que está há 2, 3 dias com febre, aí sim nós temos um problema. Então, primeiramente, é saber diferenciar uma situação que é um problema de uma situação que é apenas a vida acontecendo. Tá? Como o exemplo que a gente deu sobre um bebê recém-nascido que chora, tá? Segundo ponto, a gente precisa entender a origem do problema. Todo problema tem uma causa. A gente precisa investigar essa causa para, a partir disso, conseguir propor uma solução assertiva. Então, se eu tenho uma dor de dente, e aí eu fico tomando analgésicos para essa dor de dente, para passar essa dor de dente. O analgésico, se for um bom analgésico, vai ser entendido como um paliativo para aquele problema. Você está tomando um analgésico, ele está melhorando essa situação momentânea, de forma momentânea, está passando a dor, mas você não está resolvendo o problema. A resolução mais assertiva para esse problema é você ir ao dentista para que seja investigado o que está acontecendo com aquele dente e dado o devido tratamento para a resolução dessa situação. Um outro exemplo é você ter um armário abarrotado de coisas que não consegue nem fechar as portas de tanta coisa que tem lá dentro. E aí, você, para fingir que não existe um problema, você passa uma fita crepe, um durex, para segurar a porta e fingir que aquele problema não existe, tá? Então, você também, na hora que você tá passando o durex ali, você não está resolvendo o problema, você simplesmente encontrou uma forma de olhar para aquele armário e aquela porta que tá entreaberta, de tanta coisa lotada lá dentro, não te incomodar. O ideal seria o quê? Você abrir aquele armário, tirar as coisas lá de dentro, verificar o que você usa, do que não usa, do que é útil, do que é inútil, jogar fora o que precisa ser jogado fora, doar o que precisa ser doado, organizar, limpar e depois fechar a porta, que com certeza o armário, as coisas vão caber lá dentro, tá? Então, veja, primeiramente a gente precisa identificar a origem do problema e atacar na causa para poder resolver. Nós, em administração, dentro do planejamento estratégico, a gente estuda algumas ferramentas muito eficientes que nos ajudam
a propor soluções assertivas. O ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Action, nos ajuda também a identificar possíveis problemas. O gráfico de Ishikawa, que é a famosa espinha de peixe, né, que tem ali a orientação do problema e da causa do problema, também é uma ferramenta muito eficiente nesse sentido. Outra ferramenta também que é o 5S, né, que é principalmente quando a gente trabalha na questão da organização do ambiente, serve inclusive para a organização dos nossos armários, é muito eficiente também, tá? Então, esse segundo ponto trata disso. Entender a origem do problema e atacar a causa, tá? E não agir de forma paliativa, tomando remedinho para passar dor de dente ou passando durecão lá na porta do armário, tá? O terceiro ponto é, a partir do momento então que a gente sabe o que não é um problema, do que é um problema, de que a gente sabe qual é a causa desse problema, o terceiro ponto é propor uma solução criativa para a resolução desse problema. A gente tenta partir do pressuposto de que o ideal é que esses problemas não voltem. Se o problema volta é porque a solução não foi assertiva. Então, o ideal é uma solução assertiva em cima dessa situação problemática, tá? Como que a gente consegue propor soluções assertivas? Então, vamos lá. Veja, nós vamos viver uma vida inteira e não vamos conseguir experienciar todas as situações humanas possíveis. Nesse sentido, é de suma importância a leitura. Leitura, sobretudo, de obras de ficção. As obras de ficção trazem para o nosso imaginário um enriquecimento no sentido de trazer para nós inúmeras situações que você não vai viver, que você não vive, aqueles acontecimentos e como que aqueles problemas foram resolvidos. Tudo isso enriquece o nosso imaginário e traz para nós criatividade na hora de propor soluções. Uma outra ferramenta também é a observação. Observar pessoas resolvendo problemas. A gente começa em casa com a família. Ao observar os nossos pais resolvendo os problemas, a gente também está aprendendo com isso. E na vida adulta, quando a gente vai para o mundo corporativo, é importante também observar as pessoas, sobretudo as pessoas habilidosas, como que elas resolvem os problemas. Isso pode ser interessante para nós, a gente pode conseguir adotar as medidas parecidas para resolver os problemas. Muito bem. Quarto ponto. Para problemas de ordem pessoal que surgem na nossa vida, a solução vai ser o autoconhecimento. Primeiramente, precisamos assumir a autorresponsabilidade pelas escolhas que nós fazemos na vida. Então, se a escolha que nós fizemos não resultou, não trouxe um bom resultado, um resultado satisfatório, então cabe a nós entendermos que isso foi uma responsabilidade, isso é, né, uma responsabilidade nossa, e cabe a nós buscar resolver isso, ao invés de culpar o outro, atribuir a culpa às outras pessoas. Não é o ideal, porque você também não vai conseguir resolver essas questões. Então, a gente precisa conhecer as nossas forças, as nossas limitações também é importante, isso faz parte do autoconhecimento. E existe uma frase que eu adoro, que é de um filósofo da época do fim do Império Romano e do início da Idade Média, logo ali para trás, né, pouco tempo, né, que ensinou uma coisa muito preciosa pra gente, que é Santo Agostinho. Agostinho ensina: conheça-te, aceita-te, supera-te. Então a gente primeiro precisa nos conhecer a nós mesmos, né? Saber quais são as nossas forças, as nossas limitações, aceitar isso, aceitar sobretudo aquela parte que pega e buscar superar essas questões. Essa
esse modo de viver, como o que as pessoas costumam chamar de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, nada contra as Gabrielas, tá? Mas não é o ideal na nossa vida, isso vai nos atrapalhar. Essa questão de nos conhecer, nos aceitarmos e nos superarmos, pode ser um bom propósito também de vida, não só para as questões de resolução de problemas, mas também como um bom propósito de vida. Muito bem. E quando os problemas são muitos? Surge, né? Parece que surge em cascata. Um a cada dia e vai acumulando aqueles problemas. Qual que é a habilidade importante aí nesse momento, quando surgem muitos problemas? Primeira coisa, estabelecer prioridades. Então, a gente precisa, além de primeiramente, né, diferenciar um problema de um não problema, a gente precisa também priorizar os problemas. O que deve ser resolvido primeiro, urgente, o que pode esperar um pouquinho, o que pode esperar mais um pouco. Às vezes, a gente resolve um problema, a gente ataca um problema e resolve muitos outros. Então, é saber estabelecer as prioridades. O problema que realmente deve ser atacado de frente, primeiro, né? O primeiro que vem à frente de todos. Muitas vezes a gente resolve esse problema e todos os outros, ou boa parte dos outros, também são resolvidos. Então, ter essa questão de estabelecer prioridades, o que deve vir primeiro e o que pode esperar um pouco, também é muito importante na hora de resolver os problemas. Por fim, eu vou deixar aqui algumas dicas no desenvolvimento dessa habilidade tão importante, não só no mundo corporativo, mas também para a nossa vida pessoal, tá? Primeiro, entender a causa do problema. Buscar resolver o problema entendendo o motivo daquele problema e não agir com paliativos. Segundo, observação. Observar as outras pessoas resolvendo os problemas e aprender com elas. Muitas vezes nós temos ali ao nosso redor pessoas muito habilidosas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares e conhecer pessoas muito habilidosas que me ajudaram muito nesse processo de desenvolvimento humano. Sair da caverna, venha para a luz, aqui fora é mais legal, né? Então, observar, tá? Terceiro, saber quais medidas você deve tomar para ser assertivo. Então, é aí que entra a criatividade, tá? Para que esse problema seja resolvido e não volte mais, certo? E por último, quarto, não se acomode, ouse, arrisque. Não finja que as coisas não existem, que os problemas não existem. Eles existem e estão aí para serem resolvidos. A vida é uma sucessão de problemas, não só no âmbito profissional, mas também no pessoal, tá certo? Então era esse o meu recadinho de hoje, espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem. Deixa aqui qualquer orientação, informação, comentário que você queira fazer sobre esse vídeo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.